Foi com muito entusiasmo que a grande imprensa e canais voltados a investidores anunciaram os resultados alcançados pela Petrobras em 2022. Maior lucro da história da estatal. A Petrobras registrou um lucro indecente, que representa uma alta de 76,6% em relação ao ano anterior. A companhia também divulgou um pagamento de 35 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas. A empolgação com os números rendeu algumas falas, talvez sinceras demais. E uma proposta de distribuição de dividendos absurdos. O montante de dividendos distribuídos daria para comprar praticamente a Ambev. Já com os dividendos adicionais que foram aprovados para serem pagos em 2023, daria para comprar a Sabesp. Luiz Barsi, o maior investidor individual brasileiro, deu essa declaração aqui num podcast. A Petrobras provavelmente não tem o direito de ganhar tanto. Eu acho que logo a Petrobras vai voltar ao seu normal, não é isso? A ter resultados menos fantasiosos e não distribuir tanto dividendo como está distribuindo. O presidente Lula teve uma reação bem diferente e, mais uma vez, deixou tal mercado de mau humor. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais, quando ela deveria ter investido metade na indústria brasileira. Ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Gabriela Araújo, comentarista da CNN, foi uma das poucas vozes na imprensa a fazer coro com o presidente. Eu acho que é péssimo a gente ficar falando do lucro da Petrobras, que beneficia só muitos investidores privados, né? Inclusive os investidores internacionais, enquanto que o povo brasileiro está com só o preço do botijão de gás aumentou mais de 60% com essa política de preços que foi implementada, né, baseada no preço do dólar, que foi implementada no governo Temer. O que está acontecendo agora é que a Petrobras está muito lucrativa, sim, superavitária, né, os investidores estão rendendo muito seu dinheiro, mas o povo brasileiro está pagando um combustível altíssimo, né? O gás impagável e tudo isso porque a PPI virou algo que a gente não pode discutir. Existe margem para a gente repensar nessa política da Petrobras, que tem uma função pública que é, primeiro, né, o Brasil ter autossuficiência energética. Ela precisa também contribuir com a sociedade, com o benefício do povo brasileiro, para depois pensar em zilhões, bilhões de lucro, como a gente estava discutindo, inclusive, ontem aqui no programa. A gente sabe que a imprensa adora ouvir supostos especialistas no assunto que, na verdade, atuam a favor do mercado. No tema petróleo, o queridinho é Adriano Pires, que chegou a ser indicado por Bolsonaro para a presidência da Petrobras. Ele desistiu do cargo após seu nome ser colocado em xeque por conflito de interesse. Conversar então com Adriano Pires. Ontem Adriano estava com a gente no Jornal das 10 e hoje está aqui de novo. Adriano, boa tarde. Um beijo pro Adriano. Além de atuar como consultor de petrolíferas privadas, Pires trabalhou para importadoras de combustível num processo contra a Petrobras. O objetivo era forçar a estatal a vender gasolina e diesel com preços baseados no mercado internacional. E isso aconteceu um ano antes de sua indicação por Bolsonaro para presidir a estatal. Ou seja, são interesses econômicos e não um olhar supostamente técnico que explicam o seu discurso pró-mercado. Não por acaso, Pires criticou a criação de um imposto de exportação de óleo cru. E quem vai pagar a conta? Os produtores de óleo, com essa medida de criar aí um imposto de exportação de 9,2%. Eu acho que esse imposto é uma má notícia, acho que é um erro que o governo está cometendo. Você está, de certa maneira, quebrando o contrato. Quando essas petroleiras vieram para o Brasil para explorar, não tinha imposto de exportação. A medida, anunciada para compensar o retorno dos impostos sobre os combustíveis, desagrada justamente as petrolíferas internacionais, como a Shell, Equinor, Repsol e Total, que entraram na justiça contra a proposta. A choradeira estrangeira não faz muito sentido. Segundo a Agência Internacional de Energia, só em 2022, as empresas de petróleo no mundo todo aumentaram em 2 trilhões de dólares o lucro registrado em relação ao ano anterior. Nem Pires e nem a grande imprensa se manifestaram diante da grande insegurança jurídica que marcou a venda de ativos da Petrobras desde a criação do Plano de Desinvestimentos,
responsável pela privatização aos pedaços da estatal. Raquel Souza, advogada da Federação Nacional dos Petroleiros, fez uma importante denúncia em audiência pública no Senado em 2019 sobre essas vendas. Os prejuízos com esse tipo de venda, eles já foram anunciados lá atrás, quando se vendeu a NTS. Nós temos duas grandes malhas no país, duas grandes empresas. A NTS, que fazia todo o transporte de gás no Sudeste, e a TAG, Norte e Nordeste do país. Primeiro se diz o seguinte: vamos acabar com o monopólio. Acabar com o monopólio de quem? Acabamos com o monopólio da Petrobras para dar o monopólio para duas empresas privadas aqui no país. A Petrobras, que produz praticamente todo o gás do país, está na mão de duas empresas privadas para fazer o seu transporte de gás. Isso é eficiente? A NTS tinha um lucro previsto, isso decorrente dos contratos de aluguéis, de 49 bilhões de reais até 2028. Isso foi entregue para Brookfield. Relatórios trimestrais da Petrobras comprovam o prejuízo para a Petrobras e para o Brasil que essa venda causou. Segundo trimestre de 2017, aumento dos gastos logísticos em função do pagamento de tarifas a terceiros pela utilização de gasodutos a partir da venda da NTS. 1 bilhão. Terceiro trimestre de 2017, aumento dos gastos logísticos pela utilização dos gasodutos em função do pagamento de tarifas a terceiros a partir da NTS. 2 bilhões. Em menos de 18 meses, a Petrobras vai ter pago de aluguel para Brookfield todo o dinheiro que recebeu pela venda. A venda da NTS mostrou que vender o prédio para alugar os apartamentos de volta não foi um bom negócio para a Petrobras, não foi um bom negócio para o Brasil. Mas para os tais especialistas, o bom negócio é beneficiar a concorrência da Petrobras, inclusive na área de refino. Agora, eu acho que o refino no Brasil, a Petrobras ela tem 85% de capacidade de refino. Acho que o refino é uma atividade que deveria ser dada a uma iniciativa privada. Reduzir o parque de refino da estatal, como sugere Pires, aumenta as oportunidades para que empresas privadas entrem nesse setor lucrativo. Quem mais ganha com isso são os acionistas privados da companhia e quem mais perde é a população. Veja o caso do consumidor baiano. O Estado amarga os combustíveis mais caros do país desde que a refinaria Landulfo Alves foi privatizada. Refinaria privatizada na Bahia vende combustível mais caro que a Petrobras. Só em janeiro, a refinaria privada Mataripe promoveu 3 reajustes. Hoje, ela vende gasolina e diesel a preços superiores aos praticados pela Petrobras. Um dos argumentos dos supostos especialistas é que o acionista privado precisa ser respeitado. Porém, quem mais se beneficia dessa política são os grandes acionistas estrangeiros, que são donos de 46% do capital total da Petrobras. E não custa lembrar, o universo de 700 mil acionistas pode parecer muito grande, mas não é nada perto dos 2 milhões de caminhoneiros brasileiros que sofrem desde 2018 com o diesel mais caro do século. E fica ainda mais distante da realidade de 14 milhões de famílias que usam carvão, lenha e até álcool para cozinhar. O número de residências usando lenha para cozinhar já supera o uso de gás no Brasil. No ano passado, 26,1% dos brasileiros usavam lenha para cozinhar. Sem condições para comprar um botijão de gás, Geisa começou a usar álcool para fazer comida para ela e o filho, Lucas Gabriel, de apenas 7 meses. A gambiarra montada na cozinha da casa em Osasco, na Grande São Paulo, pode custar a vida da jovem de 32 anos, internada com 90% do corpo queimado. Desempregada e sem renda, Angélica dos Santos Rodrigues, de 26 anos, não tinha condições de comprar um botijão de gás. A jovem usava etanol para cozinhar. Ao preparar a última refeição, o recipiente onde estava o combustível explodiu. Como último recurso para justificar o injustificável, os defensores do Deus Mercado alegam que os lucros recordes da Petrobras são ótimos para o país,
porque geram bilhões em dividendos à União, a maior acionista da estatal. Quem deveria comemorar muito esse resultado, esse lucro recorde da Petrobras, deveria ser o próprio governo Lula, porque isso vai entupir o caixa do governo de dinheiro. Esses recursos que a União recebe como dividendos entram naquele conjunto que a gente está precisando tanto para fazer as coisas que realmente a população quer: saúde, educação, segurança. Ela recolhe muito imposto que vai para prestar serviço público para a população. Todo mundo sai ganhando, né? Então, é isso. Um argumento que pode parecer razoável, mas não se sustenta quando descobrimos para onde vai esse dinheiro. Em maio de 2022, uma reportagem do jornal O Valor revelou que a soma dos dividendos que a empresa paga à União é usada na amortização da dívida pública. Uma dívida que não acaba nunca e que é sustentada por juros e taxas abusivas que existem justamente para manter países como o Brasil reféns do tal mercado. 90% da dívida pública está nas mãos dos bancos. Sabe o que isso significa? Que seja com os dividendos distribuídos aos acionistas privados ou com os dividendos pagos à União, no final das contas, quem ganha é sempre o mercado. Multiplicam-se canais no YouTube que prometem um mundo de oportunidades investindo em ações e dividendos. E neles sempre aparece a Petrobras. Como ponto em comum, não se parecem com o Brasil real. Entidades do movimento negro, feminista e de defesa dos direitos humanos protocolaram hoje uma ação civil pública contra a corretora XP e o escritório credenciado Avel Investimentos pela falta de diversidade no quadro de funcionários da empresa. A maioria absoluta desses canais é conduzida por homens brancos, ricos e de classe média alta, que não se importam em ver o país quebrado, desde que isso valorize suas ações. R$ 245.400 investidos em Petrobras. É isso mesmo. E se em 2023 as ações caírem, a crise continuar ou piorar, vai estar no momento melhor ainda para comprar. O importante é que você compre boas ações que estão passando por queda. Não precisar, tá ali ó, pegando no batente todo dia. Quais ações você tem que comprar para poder receber dividendos todos os meses e parar de trabalhar de perna pro alto, assistindo Netflix, fumando pendrive, pode ficar à vontade. Por isso que eu vou continuar comprando no mês que vem e no outro, e no outro, e no outro. Principalmente nas quedas. Não é à toa que eu consegui alcançar minha aposentadoria em menos de 6 anos. O Brasil real é outro. Uma empresa pública, estratégica como a Petrobras não pode virar as costas para o seu povo. Lula disse que governaria priorizando aqueles que mais precisam. Para isso, é urgente que se acabe com o PPI e retome os investimentos no refino, para garantirmos mais empregos e a queda no preço dos combustíveis. A Petrobras é uma empresa estatal que possui não apenas o direito, mas o dever de preservar o seu papel social, retomando suas iniciativas socioambientais e seus investimentos em educação e pesquisa. Investimentos que só foram possíveis por um olhar estatal para a empresa. Por isso, a suspensão das vendas em curso é fundamental. Mas temos que ir além e reverter as privatizações já concluídas. Porque o que a gente precisa é de uma Petrobras para os brasileiros.